Você já teve a sensação de estar sendo cuidadosamente desmontado por alguém que dizia amar você? Alguém que num momento te elogia, mas no instante seguinte te silencia com o desprezo, que te faz duvidar da própria memória, das suas intenções, da sua própria essência? Você se vê tentando agradar, se explicando, se esforçando para ser compreendido, e mesmo assim se sente sempre culpado, sempre errado, sempre insuficiente? Se isso te parece familiar, talvez você esteja lidando com um narcisista, e a verdade é que discutir, argumentar ou tentar provar o seu valor não funciona. Pior, só alimenta o ciclo de controle emocional. Mas existe um caminho diferente. Hoje, eu vou te mostrar 7 atitudes simples, mas extremamente eficazes, que fazem qualquer narcisista se afastar de você. E o melhor, sem brigas, sem confrontos e sem perder a sua paz. Essas atitudes não são vingança. Elas são liberdade, são ferramentas de reconstrução interior. São escolhas conscientes que vêm de um lugar de força e não de medo. No final deste vídeo, você não apenas saberá como afastar um narcisista, você vai descobrir como proteger o seu valor, restaurar sua confiança e viver com mais firmeza emocional, como ensinavam os estoicos. Agora eu te convido a ficar comigo até o fim, porque não é apenas sobre afastar quem te faz mal, é sobre se tornar alguém que jamais será dominado por esse tipo de presença tóxica de novo. Vamos começar? Atitude número 1. Pare de reagir emocionalmente. Você já percebeu como sempre que você reage com raiva, choro ou desespero, o narcisista parece ganhar mais força? É como se ele se alimentasse da sua dor, da sua tentativa de ser ouvido, da sua necessidade de ser compreendido. Mas por que isso acontece? Porque para o narcisista, o controle emocional é a moeda de troca. Ele não quer resolver o conflito. Ele quer provocar a sua reação. A sua explosão é o espetáculo que ele espera. Sua tristeza, sua tentativa de justificar tudo é exatamente o que o mantém no centro da sua vida. Você já sentiu como se tivesse sido treinado a reagir? Como se cada silêncio dele te levasse a implorar por explicações? Como se cada ataque te forçasse a defender algo que lá no fundo você nem deveria estar justificando? Mas e se você não reagisse? E se, no lugar do choro, houvesse silêncio? No lugar do desespero, uma respiração profunda? No lugar da necessidade de explicar, apenas um olhar firme? Essa atitude, embora simples, é profundamente estratégica. Ela quebra o ciclo. Ela devolve a você o poder que foi tomado aos poucos, sem gritar, sem confrontar, apenas retirando o que o narcisista mais quer: sua reação emocional. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você que te fere, mas como você reage ao que acontece. E essa é uma verdade poderosa, porque quando você para de reagir, algo mágico acontece. O narcisista perde o controle, ele não entende sua calma, ele não sabe o que fazer com o seu silêncio, ele começa a perceber que você não é mais um jogo que ele pode vencer. Mas atenção, isso não é sobre fingir frieza, é sobre cultivar equilíbrio, é sobre colocar uma barreira entre o estímulo e a resposta, é sobre recusar ser marionete das emoções que ele tenta provocar. Então, da próxima vez que ele tentar te provocar, respire, silencie, observe e lembre-se, o seu autocontrole é o fim do poder que ele tem sobre você. Atitude número 2. Coloque limites firmes, sem medo. Você já percebeu como o narcisista sempre testa até onde pode ir com você? Hoje, ele ignora sua mensagem. Amanhã, ele zomba dos seus sentimentos. Depois de amanhã, invade o seu espaço. Cruza uma linha que você achava inquebrável. E quando você finalmente tenta reagir, ele diz que você está exagerando, que você é sensível demais. Ou pior,
que é você quem está destruindo a relação. Essa manipulação é milimetricamente calculada. O narcisista avança um pouco de cada vez, porque ele sabe que se invadir de uma só vez, você reagirá. Mas se for aos poucos, talvez você nem perceba o quanto já cedeu. Então me responda com sinceridade. Quais limites você permitiu que fossem quebrados em silêncio? Quais espaços do seu coração e da sua dignidade você abriu, esperando ser compreendido, e foi ferido no processo? É aqui que entra a segunda atitude mais poderosa que você pode tomar: colocar limites claros, inquebráveis, sem medo. Mas colocar limites não é levantar a voz, não é discutir, é deixar claro com calma e firmeza que isso eu não aceito. É olhar nos olhos, mesmo que eles tentem te manipular com desprezo ou sarcasmo, e afirmar: esse comportamento é inaceitável para mim. Se continuar, eu me afasto. É mais do que uma frase, é uma decisão interna. E você precisa estar disposto a cumpri-la, porque um limite que não tem consequência é só uma sugestão, e o narcisista ignora as sugestões. Você teme que ele se afaste se você colocar limites? Esse medo é real. Mas mais perigoso ainda é o que acontece se ele ficar e continuar te ferindo todos os dias com a sua permissão silenciosa. Sêneca, outro mestre do estoicismo, dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. E curar-se de um ciclo narcisista começa exatamente por aí. Desejar se proteger, desejar se respeitar, desejar se afastar do que te destrói. Colocar limites é um ato de amor próprio. É como erguer muros ao redor do que você tem de mais sagrado: sua mente, seu corpo, sua paz. Você não pode controlar o que o outro vai fazer, mas você pode controlar o que você aceita. E um limite claro e firme é como um espelho para o narcisista. Ele se vê e não gosta do que enxerga. Por isso, ele se afasta. E quando ele se for, não chore pelo afastamento. Celebre a proteção. Atitude número 3. Silêncio estratégico. Contato cinza ou zero contato. Há um momento em toda relação com um narcisista em que você se pergunta: será que ele vai mudar se eu me explicar melhor? Será que, se eu mostrar o quanto estou ferido, ele vai perceber o mal que está fazendo? Mas o tempo passa, e quanto mais você se esforça para ser compreendido, mais ele parece ignorar. Quanto mais você fala, mais ele se fortalece. Quanto mais você tenta construir pontes, mais ele queima as estruturas. E então, chega um ponto em que você se sente emocionalmente esgotado, sem voz, sem força, e o mais doloroso, sem identidade. É aí que entra uma das armas mais poderosas e silenciosas contra o narcisista: o silêncio estratégico. Você já ouviu falar em contato cinza ou zero contato? O contato cinza é quando você reduz ao mínimo possível qualquer interação com o narcisista. Você se torna neutro, sem emoção, sem energia, responde apenas o necessário. Nada além disso. Sem reações, sem justificativas, sem acessos ao seu mundo interior. Já o zero contato é ainda mais radical. É o corte completo de comunicação, sem mensagens, sem ligações, sem redes sociais, sem abrir brechas, sem deixar janelas entreabertas. Mas talvez agora você esteja se perguntando: e se ele achar que eu estou ignorando? E se ele se irritar, se vingar, se afastar de vez? E eu te pergunto de volta: você prefere o incômodo de um silêncio estratégico ou o desgaste contínuo de uma relação que te anula? Você quer ser lembrado como alguém que reagia com lágrimas ou prefere ser respeitado como alguém que se impôs de forma firme e ausente? O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está no barulho da resposta, mas no domínio da própria reação. Epicteto escreveu: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser.
Depois, faça o que precisa ser feito. Se você quer paz, o silêncio será seu aliado. Se você quer liberdade, o corte será necessário. Se você quer ser respeitado, o afastamento será inevitável. O narcisista odeia o silêncio, porque no silêncio ele não tem mais acesso ao seu emocional. Não consegue mais te provocar, não consegue mais manipular. Você se torna inalcançável, porque ele perde o controle. E a verdade é simples. Quem já te quebrou 1000 vezes não pode continuar tendo acesso a você como se nada tivesse acontecido. Use o silêncio como um escudo, não para ferir, mas para se proteger. Não para punir, mas para se reconstruir. E quando ele tentar retornar com promessas, arrependimentos ou manipulações, lembre-se, o silêncio que você escolheu não é fraqueza, é maturidade, é estratégia, é amor próprio. Atitude número 4. Pare de explicar demais. Você já saiu de uma conversa exausto, com a sensação de que disse tudo o que podia, se explicou de todas as formas possíveis. Mas nada mudou. Talvez você tenha passado horas tentando justificar suas emoções. Talvez tenha redigido longas mensagens, tentando se fazer entender. Talvez tenha usado a razão, o coração, até o desespero. E mesmo assim, o narcisista te olhou com frieza, desdém. Ou pior, virou o jogo e te fez parecer culpado. Por que isso acontece? Porque para o narcisista, quanto mais você se explica, mais ele percebe o seu medo de perdê-lo. Mais ele percebe que você ainda está tentando agradá-lo. Mais poder ele sente. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Quem quer compreender não exige explicações infinitas. Quem tem empatia, entende com um olhar, com um gesto, com uma frase simples. Você não precisa fazer discursos para alguém que não quer te entender. Você não deve se desgastar tentando provar o que viveu, o que sentiu, o que percebeu. E talvez você esteja se perguntando agora, mas se eu não me explicar, ele vai distorcer tudo, vai me pintar como errado. Sim, ele vai. Mas ele faria isso de qualquer jeito. Você está em uma luta onde as regras mudam sempre que você começa a se aproximar de um ponto justo. E aí está o segredo. Parar de jogar esse jogo. Parar de tentar ganhar no argumento. Parar de querer convencer quem já decidiu não te ouvir. O filósofo Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E ser diferente aqui é parar de se justificar para quem apenas quer te confundir. Você não deve explicar sua dor para quem a causou. Não deve justificar sua decisão para quem não respeita seus limites. Não precisa mostrar seu valor para quem está comprometido em ignorá-lo. Pense nisso. Quantas vezes você se silenciou diante de alguém que te fazia mal e depois se viu implorando para ser compreendido? Quantas vezes você explicou e terminou chorando, como se o erro fosse seu? A partir de agora, mude esse padrão. Seja firme, seja objetivo, seja breve, e quando perceber que está entrando no velho ciclo de justificativas longas, pare e se pergunte: por que estou tentando convencer alguém que nunca me valorizou? Suas decisões falam por si. Seu silêncio, sua postura, sua firmeza, dizem tudo, e o que o narcisista mais teme é perder o acesso à sua mente, ao seu coração e ao seu tempo. Por isso, pare de explicar e comece a agir, com clareza, com convicção, com respeito por si mesmo. Atitude número 5. Seja imprevisível. O narcisista não teme a sua força, ele teme a sua liberdade. E o que ele mais deseja é controle. Controle sobre suas escolhas, suas reações, seus hábitos, sua rotina. Ele quer antecipar seus passos, prever suas falas, manipular seus movimentos. E quanto mais previsível você se torna, mais fácil ele te domina. Agora pare e reflita.
Quantas vezes você cedeu apenas para manter a paz? Quantas vezes ele sabia exatamente o que dizer para te tirar do sério? Quantas vezes ele te tratou mal e você reagiu exatamente como ele esperava? Isso acontece porque ele estudou você, testou seus limites, provocou suas emoções, entendeu seus pontos fracos. Mas existe uma atitude que desarma completamente esse jogo psicológico. Ser imprevisível. Sim, mude o padrão, rompa a lógica, quebre a expectativa. Se ele espera que você chore, sorria com paz. Se ele espera que você reaja, ignore com serenidade. Se ele espera que você discuta, vá embora em silêncio. Se ele espera que você peça perdão, não diga mais nada. Se ele pensa que você vai insistir, desapareça. Nada desconcerta mais o narcisista do que perder a leitura do seu comportamento. Ele fica inquieto, confuso, irritado, porque sua arma sempre foi prever o que você faria e usar isso contra você. O estoicismo ensina que nossa maior força está em não depender da validação externa. Epicteto escreveu: nenhuma pessoa é livre se não é dona de si mesma. Ser imprevisível é se tornar dono de si. É não ser guiado pela reação alheia, mas por seus próprios valores. É deixar de viver sob o script que o narcisista escreveu e começar a escrever sua própria narrativa. E talvez você esteja se perguntando, mas isso não vai deixá-lo mais agressivo, mais insistente? Pode ser que sim, por um tempo, mas com o tempo ele percebe que você não está mais no jogo, você saiu do tabuleiro e agora ele está sozinho tentando manipular o vazio. A imprevisibilidade te protege, porque ela mostra que você não é mais acessível emocionalmente. Ela corta o ciclo, ela tira o poder. Portanto, observe seus padrões, rompa com eles, um a um. Surpreenda com silêncio, com firmeza, com escolhas novas. Não avise, não explique, não anuncie, apenas mude. O narcisista só continua no controle enquanto você segue previsível. Quando você muda a lógica, você muda o jogo. Atitude número 6. Demonstre que você não precisa da aprovação dele. No começo, ele parecia encantado com você. Cada elogio, cada olhar de aprovação era como um presente raro, e você, sem perceber, começou a se moldar ao que ele gostava. Queria agradar, queria ser visto, queria ser suficiente. Mas, de repente, os elogios sumiram. Vieram as críticas, o silêncio, os olhares de desprezo. Você passou a andar em ovos tentando reconquistar aquele brilho inicial. E assim, sem notar, você se prendeu a uma armadilha, a necessidade da aprovação dele. E aqui está o segredo que liberta. Enquanto você buscar a aprovação do narcisista, você estará entregando a ele o controle da sua autoestima. Pense comigo. Quantas vezes você se vestiu de um jeito esperando que ele notasse e ele ignorou? Quantas conquistas suas foram diminuídas com frases frias como "isso não é nada demais"? Quantas vezes ele te fez se sentir invisível, só para testar o quanto você precisava da validação dele? Porque é isso que o narcisista faz. Ele suga a sua força e depois te dá pequenas doses de aprovação só para manter você dependente, como um vício, como um ciclo, como uma prisão emocional. E a atitude que começa a romper esse ciclo é simples, mas poderosa. Mostrar com atitudes que você não precisa da aprovação dele para ser quem é. Não se trata de rebeldia, é sobre reconectar-se com sua essência. É parar de perguntar, será que ele vai gostar de mim assim? E começar a afirmar, eu gosto de mim assim, e isso basta. Você não precisa mais implorar por reconhecimento. Você não precisa de aplausos para se sentir valioso. Você não precisa de um olhar de aprovação para saber que é forte, capaz, inteligente. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
E seus pensamentos precisam ser seus, não moldados pela oscilação emocional de alguém que nunca te quis pleno, mas sim controlado. Agora, imagine o impacto. O narcisista tenta te diminuir e você continua em paz. Ele te ignora e você segue confiante. Ele te critica e você não precisa se explicar. Isso o desarma, isso o confunde, isso o afasta. Porque o que ele mais teme é perder o poder de validar ou invalidar sua existência. E quando você deixa claro que a opinião dele não define mais quem você é, ele perde o jogo. Então, se olhe com verdade, se elogie, se celebre, se reconheça. Não espere mais por quem te enxerga com ego e não com empatia. A única aprovação que você precisa é a sua. Atitude número 7. Construa sua paz interior diariamente. Houve um tempo em que você acordava com medo, medo de uma mensagem seca, medo de um silêncio frio, medo de mais um dia sendo tratado como se fosse invisível. Você acordava se perguntando: o que será que ele vai fazer hoje? Mas a pergunta mais importante sempre foi: o que eu vou fazer por mim hoje? Porque o narcisista te afasta da sua paz, ele rouba seus momentos de silêncio, ele confunde sua mente e pouco a pouco você deixa de ouvir a si mesmo. Mas há uma verdade que ele jamais poderá controlar. Sua paz é uma construção diária e ela começa dentro de você. Epicteto dizia: ninguém pode te prejudicar sem o seu consentimento. E é por isso que a última atitude talvez seja a mais profunda de todas: construir todos os dias o seu templo interior. Você não faz isso com gritos, nem com confrontos. Você faz em silêncio, com escolhas, com firmeza, com amor próprio. Você já se perguntou quanto da sua energia foi entregue tentando entender a mente dele? E quanto tempo foi perdido tentando provar seu valor a alguém que nunca teve intenção de reconhecê-lo? E se você usasse esse mesmo esforço para se curar, para se fortalecer, para se encontrar? Construir paz interior é mais do que meditar, é aprender a se respeitar, é fazer as pazes com quem você foi e se comprometer com quem você quer ser. É olhar para trás com compaixão e para frente com coragem. É deixar de se definir pela dor que sofreu e começar a se definir pela força que nasceu dessa dor. Quando você começa esse processo, e ele é diário, o narcisista sente, ele sente que você está se desconectando do jogo. Ele percebe que seus gatilhos não funcionam mais, que você já não se abala, não reage, não se dobra. Porque agora você tem paz. E a paz não grita, mas impõe respeito. Ela não briga, mas afasta o que não serve. Ela não implora, mas escolhe. E quanto mais você cultiva essa paz, menos espaço existe para a causa ao seu redor. Você não precisa vencer o narcisista. Você precisa vencer a si mesmo. Vencer os medos, as culpas, as vozes que ele plantou em você. Todos os dias, um passo. Todos os dias, uma escolha. Todos os dias, um não ao controle dele e um sim à sua liberdade. Porque a verdadeira libertação não começa quando ele vai embora. Começa quando você volta para si mesmo. Lembra da breve história que começamos lá atrás? Sobre viver pisando em ovos, tentando ser perfeito o suficiente para não ser punido com desprezo? Entenda que nada do que fizer mudará o comportamento de alguém que só sabe sugar. Não espere que o narcisista mude. Mude você. Pare de reagir, coloque limites, silencie com sabedoria. Escolha a si mesmo. Você terá paz. Não porque o mundo se tornará perfeito, mas porque você aprenderá a dominar o único território que pode controlar: a sua própria mente. E agora, você ainda vai continuar esperando que o narcisista mude ou vai começar a mudança interna que realmente importa? O estoicismo não ensina frieza,
Ele ensina coragem, ele ensina a olhar para a dor sem se afundar nela. Ele mostra que, mesmo em meio ao caos, é possível manter a lucidez, a força e a dignidade. Essas 7 atitudes não são apenas estratégias contra o narcisismo, são ferramentas de reconstrução, de libertação, de renascimento. Porque quanto mais você se fortalece, menos vulnerável você se torna à manipulação. E quanto mais você se aproxima da sua essência, mais distante o narcisista fica. Se você quer continuar aprendendo como blindar suas emoções com a sabedoria dos estoicos, se inscreva agora no canal. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa para dar o seu próximo passo. E ele pode chegar no dia certo, na hora certa, como esse chegou hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe também o seu like. Isso fará com que este vídeo alcance ainda mais pessoas que, assim como você, estão precisando desse vídeo. Reouça, se possível, todo esse conteúdo novamente em algum outro momento oportuno. As informações contidas aqui têm um imenso poder em te ajudar a sair de toda e qualquer relação abusiva e tóxica. É importantíssimo absorver e pôr em prática tudo o que aqui foi ensinado, em prol de sua saúde mental. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, talvez um amigo, uma irmã, alguém que está exatamente onde você já esteve, compartilhe agora com essa pessoa. Você pode ser a ponte entre a dor e a libertação dela. Você com certeza estará fazendo toda a diferença na vida dela. Como dizia Epicteto, a liberdade é o único bem que os homens não podem tirar de você sem o seu consentimento. Você já deu justificativas demais. Você já cedeu demais. Você já esperou demais. Agora é hora de voltar para si. Voltar para a sua essência. Voltar para a sua paz. E se reconstruir com a firmeza serena de quem finalmente entendeu. Não é ele que precisa mudar, é você que precisa se libertar. Comece hoje, você não está sozinho. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo.